Guilherme Jacó, ou Jacozinho. Então, background protestante americano, que é, portanto, a multidão das seitas e igrejas e assemelhados. Pouco antes dele foi fundado o mormonismo, né? E o pai, concretamente, no caso, portanto, da família direta, eram swedenborgianos. Então, swedenborgianos, o que são, né? O protestantismo sempre teve uma quedinha, digamos assim, bastante acentuada para um panteísmo de tipo racional. Então, o swedenborgianismo no fundo, é um pré-espiritismo, né? Dentro da grande tradição esotérica e panteísta ocidental, né, que se manifestou nos Rosacruzes, na alquimia, nos Rosacruzes, depois na maçonaria, depois nos diversos espiritismos, espiritualismos, etc. e tal, estava bastante em voga nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, que ele é da parte tradicional, né? Os WASPs tradicionais, os White Anglo-Saxon Protestants, né? Que eram os americanos assim de pura cepa. E, em concreto, na época dele, você tem duas grandes tendências. Uma tendência que nega a Santíssima Trindade, os que defendem que o Deus do Antigo Testamento é um só, que, portanto, toda a doutrina da Santíssima Trindade está errada, e os que tendem sob a influência em boa parte do liberalismo ocidental, os que tendem a considerar Deus como uma espécie de entidade que pouco atua, uma espécie de alma do mundo, né? E um dos principais representantes dele foi Swedenborg, que era sueco, né? Mas teve bastante influência na Inglaterra e depois também nos Estados Unidos. Então, Deus é uma espécie de alma do mundo, a distinção entre Deus e o mundo não é clara, as almas, em princípio, existe um espírito, mas ele não é propriamente separado do mundo, né? E, embora, em geral, de maneira mais ou menos confusa, se considera que o espírito é real, né? Há uma forte, necessariamente o panteísmo cai sempre numa versão mais ou menos hinduísta ou budista, ou seja, quer dizer, Deus é uma espécie de grande alma cósmica, da qual a alma humana é o microcosmos, o reflexo individual, parcial, limitado do geral, né? As almas transmigram e tem uma espécie de karma ou equivalente, isto é, que o modo como você vive agora vai influenciar o modo como a sua alma vai aterrissar no futuro. Bem espírita. Né? É bastante espírita isso tudo, né? Muito bem. Então, esse é um background. Ele não é um swedenborgiano, assim, assumido. Mas esse background vai estar presente no pensamento dele em quase tudo, né? Estudou medicina, chegou a fazer parte da expedição do Agassiz por um certo tempo. Agassiz foi um francês que fez uma expedição ao Amazonas. Classificou um monte de plantas e animais amazônicos, etc. e tal. Então ele esteve no Pará, né?
mas depois ele já percebeu que não era a praia dele e voltou para os Estados Unidos. William James esteve no Pará. William James esteve no Pará, sim, né? Tem uma foto dele na internet lá com roupa de explorador, barbona e tal. Muito bom. Então, estudou medicina, embora não tenha exercido, depois tornou-se professor, depois de uma crise pessoal um pouco em que tanto de saúde física quanto de um pouco de estado mental, né? Aí, digamos, fixou-se uma linha para a vida dele e tornou-se professor lá. Desenvolve primeiro toda uma teoria psicológica e foi, aliás, o primeiro a conseguir que se criasse um curso de psicologia nos Estados Unidos. Então a grande fama dele é como psicólogo, né? Muito bem. Aí, filosoficamente, ele unifica bastante psicologia com filosofia, né? Ele é praticamente o fundador da grande linha americana de filosofia, que é o chamado pragmatismo. O pragmatismo que afirma, né, que o critério de verdade é a ação, a medida da verdade é a ação, né? Ou seja, não é a realidade externa, né? Não, se eu disser isto é uma cadeira, né, o que faz com que seja verdade essa afirmação? Posso atuar sobre ela. Classicamente é que ela seja uma cadeira, que haja uma correspondência entre a estrutura externa e a estrutura mental. Depois do Descartes, toda a filosofia moderna já vai tender a dizer: eu não sei se tem um negócio externo ali e, portanto, eu não sei se aquilo que é a ideia que eu tenho da coisa corresponde. Então, já substitui o termo ideia pelo termo conceito. Ora, ideia é qualquer coisa. Ideia tanto pode ser uma imagem mental, como pode ser um conceito. Imagem não se aplica ao conceito de verdade. Uma imagem não é verdadeira ou falsa, certo? Você pode muito bom. O cavalo lá das suas... Ah, unicórnio. Pegasus, exatamente. Então, o Pégaso. Você pode imaginar Pégaso, certo? Na sua cabeça, tal, né? Agora, ele é verdadeiro ou não? Só na medida que tem Pégaso, verdade, você... A imagem em si não é nada, né? A imagem em si não é nada, portanto, quer dizer, ela não é nem verdadeira nem falsa, né? Então, se eu não tenho qualquer, digamos, parâmetro para dizer isto é verdade ou isto não é verdade, não pode ser resolvido de maneira apenas interna a nós. Esse é o primeiro passo, né? Então, toda a filosofia moderna encolhe nisso, quer dizer, né,
se mete na lama nesse negócio porque já não consegue mais, né, distinguir o que é verdade do que não é verdade, né? Muito bem, então o próprio termo ideia confunde a área toda, né? Depois, pro James, que faz junto com mais uns 2 ou 3 outros, especialmente Charles Peirce, né? Ele afirma então o seguinte: não, mas acontece que as ideias são fundamentais para a ação. Nesse caso, o que me diz que uma determinada ideia que eu tenho seja verdadeira? Pode ser colocado em prática. Que possa ser colocado em prática, no fundo, portanto, que eu veja os seus efeitos, a sua aplicabilidade na ação. Então, a ideia é medida pela ação. Aquilo que me permitiria dizer que uma ideia é verdadeira ou falsa, né, é a sua possibilidade de pô-la em prática ou a maneira como ela influenciaria a minha ação, né? Só que, por sua vez, o que acontece se você usa essa ideia? Leve adiante. Aquilo que define a verdade de uma ideia é a possibilidade de ser posta em prática. Porque essa própria ideia não dá para fazer isso. Para começo de conversa. Porque de onde ela surgiu. Para começo de conversa é isso, né? Além disso, como é que você vai colocar em ação, sei lá, a ideia de um objeto, uma cadeira, um período de doença? simplesmente você diz, isso aqui pode ser aplicado a alguma coisa ou não. Está certo no seguinte sentido, quer dizer, ele é herdeiro, por assim dizer, da verdade nos últimos anos, né? Na verdade, dos últimos séculos, quer dizer, né? Ele é herdeiro de toda a tradição racionalista ocidental e idealista alemã, que diziam o quê? As ideias são tudo. O que interessa são ideias. Ideias são a realidade do mundo. A única coisa que existem são as ideias. O mundo mesmo é duvidoso que exista, né? Ora, ele no momento que chega para isso, o que acontece? Acontece que tem montes e montes e montes de discussões, livros, obras publicadas, etc. e tal, que se dedicam basicamente ao quê? A provar que todos os que vieram antes deles estavam errados, que só a minha, né? Todo Schelling, Fichte, Kant, o outro lado Não, eu falei da sua. O próprio Leibniz, o Hegel e assim por diante, todos eles se dedicam o tempo todo a provar que, né, só o meu sistema de ideias fechadas em si é que é, né? E nesse sentido, quer dizer, o William James e os pragmatistas americanos dizem, então, chega, né, muita tinta por muito pouca coisa. Tudo bem? Nesse sentido, dizem não, né? O que mostra realmente a verdade das ideias é a sua aplicabilidade, são os resultados práticos que elas sejam capazes de dar. Só que isso, por sua vez, faz o quê? Você não consegue aplicar, não é verdade. A medida da verdade de uma ideia é o que fazer, certo? E o que te faz
o que te dá a medida para as ações, para aquilo que você faz. Bem, Que bem. Qualquer coisa, portanto, o que é importante é fazer, mas fazer o quê? Se o fazer é o que justifica o quê, como fazer o quê? É fazer tudo. Isso vai ter duas grandes linhas de aplicação, duas grandes consequências. Uma, aquilo que nós poderíamos chamar de pseudofilosofia empresarial. Toda a teoria do empresarialismo até hoje, né? Que é just do it. Não pense, faça. Se você... Né? Bem americano. Totalmente americano. Claro, quer dizer, num certo sentido, o pragmatismo é a encarnação do espírito americano de fazer a vida, né? E por outro lado criou esse negócio muito mais fortemente. tudo militar é assim também, no mundo Em parte, claro. Bom, militar até sempre foi necessário, né? Mas então, por um lado, todo esse negócio de empresa. O que justifica uma empresa? Exato. Fatos, os resultados da ação. O que torna boa ou má a ação de uma empresa? O que faz com que ela se mantenha no tempo. O que faça com que ela tenha mais ou menos lucro, né? Portanto, quer dizer, nem está em discussão sobre uma moral. Naturalmente isso não funciona, então as empresas são forçadas de certa forma a voltar atrás, mas tentam da mesma forma. Então se trata de criar códigos que regulem a ação, regras que regulem a ação das empresas e problemas que vão, por sua vez, destruir o papel da empresa, ou seja, quer dizer, se ela pagar muito pouco para as pessoas, o governo vai intervir. Se ela destruir o ambiente, então vai ter problemas, vai diminuir a venda, porque não sei o quê, né? Porque isso tudo é exatamente essa mentalidade. O que justifica a ação é a ação por si mesma. E a ação é que justifica a verdade. Dado que as pessoas assim, sempre procuram o bem, estão orientadas a isso, né? Eles podem não fazer o bem intencionalmente, meio que instrumentalizar isso, mas acabam fazendo assim, né? Muito mais, porque eu digo, isso daí não é completamente inconciliável com fazer o bem. Pode fazer, mas sim e não, quer dizer, é inconciliável no sentido de que o bem tem que vir antes daquilo que se faz para poder dar uma regulação para aquilo que você faz. Se você primeiro tem que fazer e vai descobrir se existe ou não bem depois, né? Esse é um problema grave. Muito bem. E a segunda grande consequência é na área científica, as duas profundamente ligadas, usando a frase do Bacon, que o próprio saber é poder, o fato de saber já confere poder. Então, se é possível, se se pode fazer, se faz. Se faz primeiro. Ou seja, é possível, por exemplo, trocar a gente é possível mexer na parte genética, por exemplo, é possível melhorar ou diminuir a incidência de malucos numa sociedade, esterilizando
os que já são malucos para que eles não se transmitam os genes, então faz. É possível fazer? Faz. Faz primeiro, pensa nas consequências depois. É possível usar pessoas para tirar órgãos? Faz. Depois a gente já vê. Né? É possível fazer reprodução artificial? Faz primeiro, depois a gente já vê. E assim por diante. Quer dizer, a ação, a possibilidade, a capacidade de agir do ser humano é a medida daquilo que deve ser feito. Né? E a quantidade de... Claro, e é bom lembrar o seguinte, né? Hoje em dia a gente xinga muito os nazistas, tal, porque queriam melhorar a realidade do mundo, não sei o quê. Teve experiências científicas nos Estados Unidos, no começo do século passado, que eram isso aí. Teve um caso, por exemplo, em que se pegou uma aldeiazinha pequena, só de negros, em que se promoveu a incidência de sífilis e não se fez tratamento nenhum durante anos, durante mais de 40 anos, para ver como é que esse pessoal reagia e qual era o desenvolvimento da ciência. Nem mesmo depois de já se ter conseguido descobrir as sulfas e os antibióticos que teriam resolvido o problema em pouquíssimo tempo. E isso era negros, né? Então, isso justificava. Então, é bom lembrar que essa mentalidade foi muito mais geral do que só os nazistas e que continua na prática por aí, em amplas medidas, nos ambientes científicos. Né? Muito bem. Isso, evidentemente, não é o que o William James promove. Isso é uma consequência do pragmatismo. O que ele defende é isso aqui. Né? Isso. Que a medida da verdade é a sua aplicabilidade, é a sua possibilidade de ser posta em prática. A ação regula a verdade. Paulo. Poderia ser classificado como empirista? Sim, mais propriamente pragmatismo. O empirista diz que todo conhecimento é apenas apenas sensível, seu empirista, né? Ele vem da tradição empirista. Os ingleses foram os grandes empiristas que, aliás, criaram isso causou, entre outras coisas, não propriamente a ciência, mas a expansão da ciência e o auge da ciência no século XIX, né? Mas ele já é a mais, né? Ele não é nem empirista, nem racionalista, mas, de certa forma, é o herdeiro. Isso é uma medida um pouco mais sofisticada dessas duas. Mas ele desenvolveu também um empirismo radical. Que isso não é a mesma coisa que o empirismo. Isso foi mais o outro lá, como é que chama o cara agora? Escapou. Não, o pragmatismo radical, né? Foi isso que você perguntou, não? Não, porque tem um livro que chama Ensaios sobre o Empirismo Radical. Sim, mas não é propriamente eu não li esse livro aí, então esse aí concretamente eu não sei, mas muito bem. Essa é a tendência principal aí, né? Muito bem. Agora ele vai aplicar isso para num trabalho que é ele tem um tratado geral de psicologia, que propriamente é um resumo do que já se sabia de psicologia, que está dentro da tradição da psicologia racional ocidental, né?
Ele começa com Aristóteles, etc. e tal. Agora, dentro disso, há um tema que é especialmente importante, que é o tema das emoções. Né? Talvez ele tenha feito, junto com outros que simultaneamente chegaram à mesma conclusão, né? Tenha chegado à melhor descrição das emoções, né? A saber, o que é uma emoção? O que você sente. E aí, o que é isso? O que significa sentir? Diferente de sentimentalismo. É diferente de sentimentalismo. É uma representação bioquímica das paixões, assim, das emoções, com alguma intensidade. Ou seja, quer dizer, acabou? Mais nada? Só uma alteração bioquímica e acabou. Porque Mas você não tem alterações bioquímicas o tempo todo? Sem que isso represente nada de muito especial para você? Acho que na linha dele de que importa aqui a minha operação, a emoção deve ser algo nesse sentido. Acho que é aquilo que no interior que nos move a agir, não sei, no sentido de emoção. Tá, então o que é isso? É a primeira coisa que faz você agir? Ou é uma consequência? É o que você está buscando quando você está fazendo a aula. Pega um caso, ele usa o exemplo do urso. Você está andando, tromba com um urso, e aí o que você faz? Corre! Aí sai correndo, tá bom. Você saiu correndo porque sentiu a emoção do medo? Ou você teve a emoção do medo porque você saiu correndo? Você... Eu acho que Daí eu sei correndo. Como é que é? Primeiro medo, depois pular. Aí é. Você para, Eu acho né? que esse é Tromba com o urso, aí você para e diz: o que eu estou sentindo mesmo? Eu estou sentindo medo. Medo é melhor eu sair correndo, não é? Não, mas não é o correr que causa o medo também. É o urso. É o urso só? É que você E que é esse... está consciente do medo, não é quando você sente medo. Você sente medo antes de ter consciência de que está com medo. Tá melhorando. Então, aí você olhou o urso. Até que ponto você pode dizer que de fato isso como é que você pode dizer que você sentiu medo sem saber ainda que estava sentindo medo? Pelas reações. O coração controla. É que o coração dispara, a mão gela, sua. Essas são as alterações bioquímicas e biofísicas que você falou. Perfeito. Então, o que acontece é você tem adrenalina, uma injeção de adrenalina no sangue, você tem uma aceleração da corrente sanguínea, né? Você tem, portanto, mais oxigênio para os músculos, você tem, então, né? Tudo isso é o medo ou é anterior ao medo? Isso é uma reação física do medo. E aí? O que é o medo, então? Essas coisas todas não estão... Quando se identifica que você... é um instinto. O que é um instinto? Quer dizer, não adianta você botar mais elementos de análise aí. Senão não resolve um tema que você está querendo entender com outro tema que você ainda não entendeu. Entende? É a manifestação do instinto de sobrevivência. Algumas representações físicas, biológicas. Depois. Mas o fato é que se você continuasse, se você não corresse,
você continuaria provavelmente sentindo medo do urso, né? Você corre, não é porque você correu que você ficou com medo, né? Por causa do urso. Eu acho que o urso que é a causa do medo ali, não você ter corrido. E aí ele fala que o medo foi o que moveu você à ação, à corrida, né? então o medo corresponde, no fundo, só às alterações bioquímicas e biofísicas, é isso? Não, o medo ele é a causa da sua. Então, você não sente medo, porque você, quando tem tempo e começa as glândulas como é que é? Adrenais, as glândulas adrenais começam a despejar hormônio lá. É a realidade de se refletir em você. Repara, essas alterações, quer dizer, isso não acontece com você também? Isso não é transmitido de alguma forma para o cérebro? Coração acelerado, todo esse negócio aí, né? Sangue acelerado, etc e tal. Tudo isso não é sentido por você também? Muito bem. Então, o que ele simplesmente diz é a emoção é a tomada de consciência das alterações fisiológicas. Claro. Você só existe medo no momento em que você diz eu estou com medo. Não, nossa, aí é mesmo, ele fala, mas tá certo isso. Me parece que é a melhor. Quando você não tem consciência, você não tem emoção. Estritamente emoção não tem. Você tem as alterações propriamente ditas. Nesse sentido, eu acho que. Não quer dizer que você sabe explicar o que é. Mas você sabe que existe uma situação que você está num estado interior fora do normal. E o normal, que para isso também, e me parece que está correto, é que ninguém sabe no começo o que são as coisas. A gente precisa aprender o que são as emoções que estamos tendo. Por isso. Nós precisamos aprender. Você primeiro sente, você primeiro tem as alterações, você sabe que está alguma coisa estranha, né? E só depois é que você sabe aplicar isso aqui e reconhecer. Isso aqui é medo, isso aqui é gosto, isso aqui é desejo, isso aqui é paixão, isso aqui é... Né? Então o medo, na verdade, é a classificação de determinadas manifestações físicas. Não só classificação, é a tomada de consciência, quer dizer, não basta... O menino com 12 anos tem emoção pro William James? Sim. Mas ele muitas uma vezes criança pode não ter ideia uma de criança inveja de amigo. uma criança de Então, não é você saber descrever o que você está, é você saber que tem alguma coisa diferente ali. Que é a primeira tomada, exato. Depois é que você vai aprender exatamente que aquilo lá é inveja. No momento em que você sabe que é inveja, você de fato, entidade né? Então antes da idade da razão não tem emoção. Vai começando à medida que você vai tendo idade da razão. Mas lembre-se que não existe para ele propriamente idade da razão, porque a razão, por mais que use a palavra, olha o anterior. A razão não é algo próprio. Uma moção é o que leva a agir. Lembre que a própria frase, a própria palavra emoção é ex motione. É o que vem depois, o que deriva daquilo da alteração, da mudança. Muito bem. Eu tentei não sorrir, não acredito. Outra coisa relacionada com isso é a teoria da personalidade dele. Tudo isso é só o começo, hein? Muito bem. Teoria da personalidade.
há uma coisa que está, digamos, tem a ver com toda a coisa inglesa, né? Classificar. Não. A própria língua. Você tem a frase. Então, já vamos ver as tendências. Pronto. Os ingleses desenvolveram toda uma teoria da personalidade baseada no fato de que eles mesmos fazem o quê? Tem como é que chama o caso lá no nominativo, que é né? Você tem um nominativo que é I, para descrever o eu, né? E tem um acusativo, ou seja, uma distinção formal entre o eu enquanto sujeito da ação e o eu enquanto objeto da ação. Tudo bem? Nós não temos isso. Por isso que, em geral, nas línguas neolatinas, a tendência é muito mais, do T, no sentido do me, mas você, eu sei, traduz essa frase aí. Eu sei que fui eu quem comeu. Eu sei que fui eu que comi. Entende? Muito bem. Então, Porque o nosso pelo contexto. Então, diz ele, o self tem duas partes. A saber? Eu The pure ego, o puro ego, que corresponde ao eu no nominativo. E o self propriamente dito, que corresponde ao me. Depois, o self se divide em três partes, a saber. De ego, superego. Não. Isso é Freud, que vai vir 20 anos depois, né? E provavelmente não tinha muita noção do James, o Freud, né? Não devia ter estudado muito. E teria sido melhor para ele se tivesse estudado. Tem três partes esse aí. O self material, que corresponde ao self material. É a imagem que eu tenho, quer dizer... É tudo aquilo que compõe o seu mundo, quer dizer... Mas o que eu posso fazer com o corpo, na verdade? Então, o corpo como núcleo desse self, né? O self material. Depois... A realidade que se relaciona com o corpo. Diretamente, então, roupas, e você também se exprime através das roupas. Que mais? As pessoas que te cercam, né? Quando se perde um parente próximo, você diz... É parecido. Como se eu tivesse morrido uma parte de mim. Né? Que mais? O caderno da pessoa. São as coisas que lhe pertencem, os pertences, né? Depois os gostos em termos de comida, etc. E tal, né? Segundo nível do self. Social. Social. Que está muito relacionado com o quê? Com as pessoas ali.
Exatamente, com a sua imagem, como o modo como você se apresenta diante dos outros. E o terceiro, o espiritual, isto é, aquilo que seria o... que seria? Ah, tá no inglês dos dois. É. Que seria eu com Deus, como microcosmo do cosmos. Mais o elemento perene ou que vai além de mim, por causa de todo o assunto de pensar, né, sobrevivência após a morte, etc, etc. Muito bem. Ele não era contemporâneo. Não era, mas você vê que ele tem as... né? Não era formalmente, mas durante 20, 30, 40 anos tinha tido contato com isso, né? Muito bem. De certa forma, isso aqui, essa distinção, corresponde ao quê? A clássica distinção entre da reflexividade, que eu sou perfeitamente capaz de me observar a mim mesmo. Por isso também essa definição de emoção, né? A emoção só existe aqui quando ele está observando os outros três, quando ele está frente a frente. Reflexividade implica que você é um, mas ao mesmo tempo é você em outro sentido. A tendência do James, e a partir dele de quase toda a maneira de conceber o ser humano, é separação excessiva entre essas duas coisas, como se fossem coisas diferentes. Tá? Os americanos, em geral, tendem a exagerar na separação entre o eu e o mim, né? Entre o eu e o self, ao passo que nós, pela tradição latina, temos muito mais tendência a dizer não é uma coisa. Não faz sentido eu separar dentro de mim um eu que observa do eu que é observado. Os dois são a mesma coisa. São como se fossem polos da mesma realidade. Essa é a tendência nossa, né? Beleza? Isso tem alguma coisa com o puritanismo, não? De uma duplicidade, Não. a dificuldade de se deparar consigo mesmo num espelho limpo, isso de reflexividade? Não, eu acho que é mais influência linguística mesmo do que outra coisa, né? Muito bem. Tá. O que isso aqui aponta, né, para uma coisa que é também muito típica dos paganismos panteístas, concretamente. Hinduísmo, egípcios, etc, etc, etc. Que o ser humano tem 4 almas. Né? Então, é muito comum, tanto no budismo, quanto no hinduísmo, quanto nos egípcios, quanto provavelmente nos antigos da Mesopotâmia, etc, e tal, do Oriente Médio, né? A ideia de que você tem 4 tendências separadas dentro de nós, que são essas. Muito bem, com isso estão lançadas as bases para que provavelmente é a principal obra dele, que é Variedades da Experiência Religiosa. Então, esse é provavelmente o principal livro dele. Esse livro, o que é isso aqui? São uma série de aulas que ele deu nas chamadas Gifford Lectures. O que são as Gifford Lectures?
entre 1700 e bastante, 1800 e bastante, um comerciante de bolinhos e confeitarias, etc. e tal, né? Inglês, ficou dos mais... Inglês não, mais propriamente escocês, né? Que às vezes fazem bem a distinção. Ficou rico com esse ramo aí, né? E ele gostava especialmente daquilo que se chamava na época teologia natural. É bom entender que a teologia natural tem de fundo protestante, né? Mas era um homem que, então, ele instituiu em 3 universidades inglesas, Edinburgh, Aberdeen e mais uma outra, St. Andrew, instituiu uma vez por ano, me parece. Ele pagava um lecturer, um conferencista famoso, para estudar um determinado aspecto de teologia natural, né? Então, instituiu isso é bastante comum na Inglaterra. Muitos cursos universitários, ou muitas cátedras, tinham uma dotação especial, isto é, alguém rico que deixava uma grana para tal finalidade, para se ensinar tal coisa lá, né? Então, as Gifford Lectures são extremamente importantes. Um monte de gente conhecida deu essas conferências. Por exemplo, Henri Bergson, por exemplo, o... Chesterton não entrou, né? Não, Chesterton era outro esquema, né? Chesterton era jornalista, mais do que professor, não era acadêmico, né? Isso aí é altamente acadêmico. Vários dos físicos do século, começo do século XX deram essas conferências. Um monte de gente, né? Gente muito boa, gente menos boa. Gabriel Marcel, etc. e tal. Teve de tudo, né? Mas em geral são bastante interessantes. E a ideia é, o cara tinha que dar a série de conferências, são 20, se eu não me engano, e depois tinha que publicar um livro sobre esse tema. Então deram muita coisa, deram muitas coisas interessantes. Muito bem. Então são variedades da experiência religiosa, são Gifford Lectures. É uma obra que praticamente deu origem àquilo que se chama no começo do século XX a ciência da religião, né? E ciência da religião procura fazer o quê? Explicar o que tem de experimentável nas experiências religiosas. Procurar entender. Primeiro, descrever a variedade das religiões, né? Segundo, por que as mesmas coisas acabam mais ou menos acontecendo nas diversas religiões, coisas muito parecidas ao menos, certo? Porque tem um fundo antropológico forte, assim, Quem? na experiência religiosa. Então, exatamente, essa é a ideia, né? Muito bem. Então, de certa forma, William James pode ser considerado o fundador, o antecessor, o pai da ciência da religião, na medida em que exista uma ciência da religião cá entre nós. Não da filosofia da religião, mas da ciência da religião. Fala. Os grandes que vieram depois, René Guénon e Hagen, eles seguiram mais ou menos Eles tomaram consciência, usaram coisas do William James, né? Já depois mencionamos o Guénon concretamente, né? Você tem ideia de quem deu dinheiro para ele fazer essas Gifford Lectures? Não, foi o Gifford. O nome é justamente porque o Gifford, que era confeiteiro, né? Ele fez essa dotação, ou seja, ele criou um fundo, e esse fundo pagava para, né, os administradores de fundo, de comum acordo com a universidade, escolhiam quem eram os caras em cada ano a serem convidados. Não. Aqui tem uns nomes interessantes. O Whitehead. Isso, Whitehead foi o Deus. Gilson. E Gilson, exatamente. Depois o Polanyi.
Isso vai até bem depois, né? Na minha área. Não, isso existe. Existe ainda. Todo ano se faz, claro. Mas pro bono. A ideia desse... O Edson vai. Não, primeiro, não é pro bono. Quer dizer, justamente essas coisas, o que faz? O que o cara faz? Ele faz... institui um fundo. Fundo é um dinheiro investido em ações. Certo? Então, o que esse dinheiro render em lucro ou é reinvestido ou, sendo suficiente, em cada ano se paga para fulano, Beltrano, Cicrano. Né? Sim, claro, mas isso é muito comum lá. Os americanos secundariamente, mas sobretudo na Inglaterra isso foi muito... Né? O Nobel é algo parecido com isso, só que é um prêmio eventual, né? As Gifford Lectures não são, a ideia não é um prêmio, a ideia é que se tenha um estudo regular feito por grandes nomes desses temas. O Plantinga também teve, né? O Plantinga. Sim. O Charles Taylor, esses caras todos. Exatamente. Então, O Heisenberg. tem coisas ótimas e tem coisas menos ótimas. Hã? Tem muito nome grande. Então, esse fundo é administrado independentemente dessas universidades, ela só financia para essas universidades, né? Quem convida, evidentemente, é a universidade. Muito bom. Então, não é pro bono. Naturalmente, paga para os administradores do fundo também, mas tudo isso é bem regulado, né? Bom contrato, etc. E ele sempre. Não. 1880 para frente, né? Não, 1700 e bastante para frente. 1800. Qual é o primeiro ano lá, Pedro? Deixa eu ver aqui. Primeiro de todos. Sim, as universidades são muito mais antigas. 1896. O primeiro prêmio? Aliás, a notinha de dúvida de 1891, deixa eu ver se tem algum. Puxa vida. Tem anterior, eu acho. Deixa eu ver aqui qual foi o anterior. Inglês, 1888. A gente no Brasil vai ter um dia. O mais antigo é inglês, 1888. Perfeito. Glasgow, a Escócia? Já passou para a Escócia. Então, aqui tem Glasgow, Edinburgh, Aberdeen Olha só. e 100. É toda a Grã-Bretanha, então não é só a Inglaterra aqui. Em concreto, as Gifford Lectures, como é um escocês, era para o fomento do estudo na Escócia, né? Mas esse tipo de sistema existe em tudo quanto é universidade, não só da Grã-Bretanha, quanto europeia. O sistema americano, que é o nosso, é que, de certa forma, é mais... O nosso é uma mescla do Portugal com né, que tudo é do governo. O governo paga tudo e faz o que bem entende. Publicou, né, o Secular Age como resultado de uma dessas dicas. Exatamente. Então, O McIntyre. por isso, todo mundo está nessa aí. Todo mundo que tinha alguma coisa a dizer está nessa. Muito bem. Então, o nosso James. Primeiro pressuposto. Que ele explica. Aliás, é um excelente livro com algumas razões que depois vou comentar, né? Primeiro ponto. O que importa, diz ele, para entendermos a experiência religiosa, são as experiências dos Sentidos. dos indivíduos excepcionais. Não das instituições. Por que não das instituições? E por que não também de indivíduos não excepcionais? Exatamente. Primeiro das que ele está tentando olhar para o invisível. Porque o indivíduo dá uma. A instituição ela dá uma. A
amenizada nos picos, vamos dizer assim, dos excepcionais. Isso, exatamente. Os indivíduos excepcionais são os picos da experiência religiosa. Os inovadores, os que introduzem São Paulo, Lutero, como é que chama? O Fox, o Maomé, né? São os que de fato, e são os que têm experiências especialmente fortes, assim, né? E, portanto, que podem servir como um modelo para se entender melhor. Ao passo que, em geral, os caras que frequentam instituições, que formam instituições como igrejas, etc. e tal, têm isso de maneira muito mais atenuada, se é que tem, né? Ok? Muito bem. Primeira afirmação dele. Segundo, que você tem que se olhar no quê? Nos elementos comuns, que em geral são substâncias, são experiências emotivas. Nossa, ele foi como emotiva? Claro. Por que ele não classifica na alma espiritual? Porque quem é que diz que isso aqui está separado disto e disto? Então, não é espiritual. Né? É panteísta. O espiritual dele exato, está dentro desse contexto. Muito bem. Essas experiências emotivas, naturalmente, estão relacionadas com o quê? Pessoais, tá? Relacionado com a circunstância. Exatamente. Quer dizer, são pessoais, são individuais. Segundo ponto. Mas mesmo sendo individuais, é possível estabelecer elementos comuns. Segundo ponto. Que é a natureza humana. Em geral, nessas pessoas, o que acontece? Fenômenos sobrenaturais. Então, o que é um fenômeno sobrenatural? Nós, cientistas, temos que dar nomes precisos às coisas. E aí? Coisas que ultrapassam as leis. E normalmente, o que você falaria de uma pessoa que tem experiências que ultrapassam os padrões normais? Exatamente. Então, essas experiências emotivas são semelhantes ou análogas ou parecidas, né, ao que? As experiências que normalmente seriam classificadas como de loucura, de patologia. As experiências patológicas. Ou seja, né, gente, São Paulo, por exemplo, o que é a aparição nas portas de Damasco? É um delírio psíquico. Induzido pelo quê? Picada das cobras. Pela epilepsia que ele tinha. Ele tinha? Tinha, provavelmente. Uma das hipóteses mais comuns é essa. Esse é o agrilhão na cara? Essa é uma das hipóteses para explicar o agrilhão. São Paulo estaria sujeito a ataques epilépticos. E, por exemplo, Charlie Fox, dos Quakers. Hã? Ou, por exemplo, as visões de Santa Teresa. Qual é a diferença de um delírio? Isso é uma pergunta importante. A diferença é que toda a tradição... Por exemplo, em 96, um seringueiro lá do Acre matou 10 pessoas da família e outros tal, né? Porque
porque um anjo tinha lhe aparecido e tinha lhe dito que todas aquelas pessoas estavam possuídas por Satanás, portanto precisavam ser eliminadas. É preciso matar o diabo. E o cara absolutamente tranquilo e convencido disso. E aí? Como é que se vai dizer? Qual é a diferença disso com relação a Santa Teresa lá dizendo que Cristo lhe aparecia? Ou da Joana d'Arc lá dizendo que o São Miguel falava com ela e batia um papinho. Ou o Padre Pio. Então. Atende anjo da guarda. E aí? E ele defende, olha, seria um absurdo total simplesmente classificar tudo isso como, de fato, fenômenos patológicos, né? E xinga, porque na época dele já estava começando a teoria que vocês ainda verão algum resquício por aí, de que, no fundo, eram sentimentos sexuais degenerados. É Freud, fala isso. Freud vai ser o cara que vai falar isso mais tarde, mas na época do James, que é anterior a Freud, está um pouquinho, né? Tem um overlap, mas a teoria já existia, né? E aí? Aí ele diz, bom, para falar isso é tão imbecil, quer dizer, você também poderia dizer que os fenômenos religiosos são problemas de respiração, né? Minha alma anela pelo Senhor, né? Ou problemas de digestivos, né? Afinal de contas, o doce leite que você mama nos peitos do Senhor, né? Mel e favo, a palavra do Senhor é como mel e favo, e assim por diante. Então, quer dizer, ele faz todo isso. Não é isso, evidentemente. Tem que ter um sentimento religioso, uma emoção religiosa própria. Quem pegou os excepcionais, depois fala que são patológicos. Então, os patológicos seriam como se fosse o microscópio para você examinar como funciona esse processo no seu máximo grau. Você poder entender como isso funciona no máximo grau. Agora, então, como é que você faz a diferença entre isso, entre os fenômenos religiosos propriamente ditos e os fenômenos sexuais, respiratórios, de todas as outras tendências humanas? Lembra que ele não está falando em instinto, ele não usa instinto. Pega o padrão clássico. Muito simples. O que mostra se uma ideia tem a ver ou não? Ela te permite a capacidade de mais. As ações que ela provoca. Pelos seus frutos os conhecereis. O que distingue os fenômenos religiosos de todos os outros? Os frutos. Isto é o que ele diz. Por exemplo, Lutero. Hã? Lutero aí seria. Bom, para já isso é São Paulo. Para já isso é Nosso Senhor Jesus Cristo. Não, eu digo, se você vê que Lutero, por exemplo, você vê que os frutos já não são lá no... Olha, o Lutero, num certo sentido, não é muito pior do que muitos outros. E aí? Não, porque o Lutero, ele dizia que também era tudo ele se declarava um místico, né? Tudo que era coisa. Você vê que os frutos juntos de São Paulo, por exemplo, não. Então o maior cara é o que mais move as massas, assim, em quantidade de...
Mas quer dizer, repara que ele ainda, por mais que façam isso, por mais que afirme que é a ação que mede a verdade de alguma coisa, né? Sempre é assim, né? Todo cara que institui uma nova maneira de interpretar, ele não aplica 100%. Então, quer dizer, ele ainda, evidentemente, usa direto, bem, mal, não sei o que e tal. Não é que ele seja 100% coerente no uso disso aqui, né? Até as últimas consequências desse tipo de ideia só vão ser realmente praticadas 2 ou 3 gerações depois, né? Então, ele chega até a se considerar cristão. Ele fala, nós cristãos, tal, né? Muito bem. Mas então, o que mediria a natureza e a vantagem de qualquer coisa do ponto de vista religioso seriam os frutos bons que isso aí produziria. Nesse sentido, se pode dizer que não. Lutero não foi muito pior do que muitos outros e produziu muito bem também. Pelo menos para todos os luteranos, eles defendem isso de que o Lutero produziu muito bem, né? Muito bem. Terceiro ponto. Qual é então a emoção? Qual é o ponto de partida? Vamos lá. O que há de comum em todas as religiões? E que, portanto, se pode dizer como base. Transcendência. Saiu. Então vamos ao núcleo comum. Ele dirá 2 pontos. Primeiro, antes da fé, por que alguém procuraria a fé? Um sentido. Necessidade. A busca do sentido. Mal-estar. Uneasiness. Há algo de errado comigo. Mas São Paulo estava bem matando um cristão. Tava, São Paulo. São Paulo. São Paulo procurou. Ele foi procurado. Esse algo errado comigo gera o quê? Abuso. De tirar o mostrar. Não, uma sensação de personalidade dividida. Se há algo errado comigo, o que acontece? Eu sei o que deveria fazer, mas não faço. Ao invés de fazer o bem que eu quero, faço o mal que não quero. Certo? Isso seria a razão principal para ser uma constante. Ele cita um monte de gente, né, sobretudo protestantes e católicos, nessa linha, né? Em geral, a primeira coisa, antes de propriamente você entrar na fé, o que te faz procurar a fé é Você não é desse mundo. exatamente. Então, isso gera uma sensação de personalidade exatamente, de personalidade dividida. Que mais? E o que a religião promete a todo mundo? Paz. Né? Assim, no sentido de repouso. Então, se você está dividido, ou seja, você é mal e, além disso, constata que é mal,
que você vai procurar na religião? Redemption. Ah, Finalmente, hein, depois de toda uma colagem aí. então, redenção. Essa redenção consiste no quê? Unir essa divisão. Isso, exatamente. Né? A redenção consiste na união com um eu superior Através do mal-estar. que permita sanar isso aqui, né? Então, o que te promove a união dessa personalidade? Primeira medida é a consciência do mal-estar. Contato com o superior. Sim, mas essa consciência é anterior a qualquer possibilidade de redenção. Então, se o cara não tem experiência religiosa. Se o cara não tem essa consciência do mal-estar. Não vai ter a experiência religiosa, perfeito. Então ele afirma que São Paulo, todos os dias tiveram essa experiência de mal-estar, inclusive profunda, para poder depois Claro. estilingar. Claro, Mas isso não está na mas isso está escritura bastante protestante. correto, né? Isso não está na escritura protestante supor, né? O quê? Foi da teoria dele. O quê? De que São Paulo e todos os outros tiveram mal-estar. Pecado original o quê? O que é o pecado original? Primeiro livro em qualquer Bíblia, protestante, católica, judaica, etc. Mas Adão não tinha consciência do mal que estava fazendo isso. Ele se viu tudo. O que é o mal-estar? Bilhões de pessoas. Ele tá Qual é o termo católico que a gente usa para descrever o mal-estar? A queda. Pecado original. A queda é o termo protestante. Mas pode usar, esteja à vontade. E que está todo mundo falando disso aí, está todo mundo falando disso aí. Nesse ponto eu concordo 100% com ele. Está certíssimo. A culpa original, tal, o que quiser. Então, quando a pessoa encontra, né, essa redenção, o que ele tem? A sensação de uma... Limpeza de um clique interno. Isso. Uma sensação de conversão. Você tem Exatamente. Você tem uma união das duas metades do eu. Você tem a sensação de um segundo nascimento, de um nascimento integrado ou reintegrado. Segundo nascimento, típico termo dos movimentos americanos de evangélicos, né? Sim, depois os neopentecostais, primeiro os evangélicos. Muito bom. E aí? Born again, exatamente. E aí, vamos lá. Há uma entrega do eu inferior, uma entrega do self ao ego. O que mais? Da religião? Então, Termos dele. De certa forma, há toda uma unificação de todos os aspectos do self, exatamente. Ele não afirma que são 4 almas. Outras religiões afirmam, mas ele não, certo? Muito bem, então há uma unificação, que mais? que leva a agir. Isso aqui causa, exatamente,
segurança e alegria. Uma sensação de segurança e alegria. E derivado disso, atividade. Em prol de quem? Dos outros todos. Dos outros, exatamente. Então, ou seja, é praticamente sempre o apostolado. Isso também é comum, né? Algum tipo de apostolado. Que pode ir pela linha de... Gerado. Pode ir pela linha da misericórdia, das obras de misericórdia, pode ir pela linha da conversão dos iguais positiva e pode ir pela linha da, né, já que o mundo é ruim mesmo, de forçar, com pele entrar. Né? Muito bem. Ok. Então, dadas essas sequências aí, né, o que faz a transição deste estágio para este estágio? Novas ideias, conhecimento. De certa forma, o que faz essa entrega, promove a entrega do eu inferior, do self, o ego. O sentimento de fé. Isso faz buscar, né? E isso aqui são os elementos próprios desse sentimento de fé, né? Em que a pessoa deposita o eu em outro. Esses são os elementos que ele distingue, né? O Espiritismo tem redenção? Tem redenção no sentido de... tem um climazinho adicional que precisa ser mencionado daqui a pouco, tá? Isto aqui tende já a chegar no estágio final pós-conversão, que é o estágio místico, né? Em que a pessoa sabe que conversa com Deus, seja esse Deus qual for. Muito bem. Até aqui, beleza? Tudo bem? Ele deve, para poder selecionar os excepcionais, ele teve que fazer esse caminho todo. Né? Como é que é? Para selecionar os excepcionais lá no começo, ele tinha que ter percorrido de alguma forma isso tudo, chegar aqui e falar, Não. então eu tenho que selecionar os excepcionais. Não, os excepcionais são os que casos de biografias, autobiografias, o que escrevem, o que lançam, quer dizer, só o fato de serem conhecidos, famosos, etc. e tal, já são excepcionais, né? Até pelo simples fato de terem escrito livros, etc. e tal. Foi pelos conhecidos excepcionais. Claro, é óbvio, né? Como é que você sabe que se um cara é excepcional se você nunca ouviu falar dele? Ele mesmo teve experiência nenhuma que a média não tinha, né? Olha, aquela crise que eu disse que teve no começo da vida, provavelmente foi muito próxima disso. Não a descreve muito, tal, mas provavelmente, de certa forma, ele passou por algo assim. Agora, isso, no caso das variedades da experiência religiosa, se baseia nas experiências alheias, né? Muito bem. Acontece o seguinte: as religiões concretas são extremamente variáveis, certo?
Então, que conteúdo de realidade isso pode ter mesmo? Ele fala, por exemplo, dos abomináveis ritos e superstições africanos. E aí? A experiência de transcendência. Mas no fundo, é evidente que não dá para aceitar esse negócio, né? Evidente que se precisa ter o quê? Tem que estar na cultura do cara também, não sei. Hã? Tem que estar na cultura africana para entender aquela experiência de transcendência. Então, mas quer dizer, como é que ficamos aí? Pode-se aceitar todas as religiões como equivalentes? Não. O que mais? Nitidamente, diz ele, já na época dele, é um fato, há uma nítida tendência a Unificar. que as religiões tendam a ser, exatamente, a sobreviver algumas poucas entre as principais, assim, né, que só essas tendem a sobreviver, e ao mesmo tempo uma espécie de darwinismo religioso, e ao mesmo tempo que elas tenham que se modificar seriamente sob o impacto da filosofia e da ciência, né? Mas as religiões, diz ele, não são apenas uma sobrevivência de um estado infantil da humanidade, nesse sentido infinitamente melhor do que o Conte, por exemplo, do que 9 em 10 cientistas atuais, né? Não são uma sobrevivência de um estado infantil, pelo contrário, preenchem uma função extremamente importante, fazem a pessoa ficar melhor, tanto em termos de equilíbrio interior, de bem-estar interior, quanto em termos de utilidade social. Portanto, Há que fomentar. agora, como fomentar uma religião aceitável? Como é que deve ser essa religião aceitável para todo mundo? Esse é o último nas conclusões. É que tenham boas ideias que levem a muitas ações boas. Exatamente. Então, a ciência religiosa pode servir de substituto às religiões? Não, por uma simples razão de que a ciência não é a religião. É preciso que a pessoa... não adianta eu saber descrever algo para eu experimentar esse algo. Não adianta eu poder te escrever qual é o gosto de uma feijoada e, no entanto, não comer feijoada. Não é a mesma coisa. Mas para ele tanto faria estar numa ou na outra. Não, senhor. Esse é extremamente claro. Ele diz, olha, né? Ciência da religião não é religião, não serve como substituto de religião. Então, como é que deveríamos fazer? O que interessa? Tenta não ver qual que é a religião que considera tudo aquilo lá que a gente estava falando. Sim, mas por outro lado, tem gente que tem formação científica, tem gente que tem formação filosófica, não pode aceitar sem mais, né, coisas assim muito elementares do cristianismo, milagre para todo lado, esse tipo de coisa assim, não dá, né? E aí? Aí ele sugere mesmo, quer dizer, que há uma tendência à unidade religiosa.
quais as coisas que devem ser aceitas e fomentadas? Primeiro, não se pode falar, seria uma falta de equidade ou de tolerância ficar fomentando especialmente o cristianismo. Tem que falar de todas e um Deus em todas. Se esse Deus é um Deus pessoal ou externo ao indivíduo, ou seja, real, não dá para saber. Isso não pode ser, né? Então, Pô, mas a criação para ele... uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Então, o que sim se pode fomentar é o quê? Os valores, Toda aquela sequência que nós vimos pode se dar na medida em que o eu inferior tem acesso ao eu maior. Todas as religiões falam de Deus, falando de encontrar a Deus em si mesmo, de falar a Deus como mais íntimo a você do que você mesmo. Se isso corresponde a uma entidade que seja diferente de você, não sei, não é possível falar do ponto de vista científico, mas sim, o que pode acontecer é que você, falando a Deus no seu íntimo, você liberte todas as potencialidades que estão presentes na sua personalidade, porque a maior parte do eu a gente não o conhece. O eu consciente é apenas uma mínima fração do nosso eu verdadeiro. Já ouviram falar isso antes? Já, mas aí é um tiro no escuro total. Primeiro, isso é hinduísmo puro. E que ele não sabia que era hinduísmo, mas é hinduísmo na sua mais perfeita. Não há uma distinção real entre o Brahma externo e o Brahma interno. É exatamente a mesma coisa. Você, na verdade, não é nada. Você é Deus mesmo. O resto é uma ilusão. O fato de você achar que você é diferente de Deus é falsidade. Então, é puro hinduísmo esse negócio, né? Segundo, todo o esoterismo do século XX é baseado neste ponto, não só do William James, mas é baseado exatamente nesse negócio. Não, a gente usa só 10% do cérebro. Se você conseguir, né, por treinamento neurolinguístico ou por treinamento não sei das quantas, acessar, libertar as energias do restante do seu cérebro, que é a versão materialista do eu, né? Aciona a glândula pineal. Exatamente, né? Mexe na glândula pineal, faz isso, aquilo, você será capaz de fazer, né? Telepatia, não sei o que, tudo. Muito bem. Então, e aqui estão o pessoal, quer dizer, aqui ele tem uma série de outros que estão no começo bem nessa cela entre o século XIX e o século XX, né? Que mais ou menos vão na mesma linha, como o Guénon, como o Schuon, Fritjof Schuon, como o pessoal que afirma que o física moderna e hinduísmo afirmam exatamente as mesmas coisas, etc. e tal, né? Então, os chamados tradicionalistas.
são tudo menos tradicionalistas, são tradicionalistas hindus quando muito, né? O pessoal da Fritjof Schumann ou da unidade transcendente das religiões e tal, esses papos todos. Quer dizer, unidade transcendente das religiões só é possível se você negar a existência de um Deus externo e que pode falar. Falando apenas um Deus interno a você, que está submetido, porque ele se identifica com isso, com o modo como você fala ele mesmo. Né? Aí você pode ter uma unidade de todas as religiões, uma vez que você não tem nenhum referencial externo para dizer se algo é verdade ou não, você está perfeito. Um Deus que está proibido de fazer milagres, um Deus que está proibido de ter ideias dele mesmo, um Deus que está proibido de fazer revelação, um Deus que está proibido de tal, um Deus domesticado, aí dá. E que é a mesma coisa que nós. Muito bem. Depois o James ainda fundou a American Psychical Society, que foi promotora, registradora. Ele fez experiência com uma médium, mas achou que não podia se compreender, não era razoável supor que ela de fato recebesse mensagens de espíritos externos a ela, né? E sim, vai na linha dos fenômenos paranormais. Então, a American Psychical Society foi uma sociedade que se dedicou em geral a estudar fenômenos paranormais. Teve enorme influência, extrema influência na formação do espiritismo e do espiritualismo, mas, digamos, em geral, tem também uma enorme rejeição por parte de todo o establishment científico, assim, né? Muito bom, então é isso, senhores. A obra mais conhecida dele é essa Varieties of Religious Experience, né? Alguma dúvida? Então, beleza.